Seja bem-vindo ao Multiplica. Nesta série, nós vamos conversar um pouco mais sobre a igreja e 3 verdades sobre ela. 3 verdades que estão lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 16, nós vemos uma conversa bem assim informal, à vontade, entre Jesus e os seus discípulos. Jesus está ali ao norte da Palestina e ele pergunta para os seus discípulos: quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E as respostas são variadas, inclusive as respostas eram assim: alguns acham que você é um profeta, talvez você seja Elias, né? E Jesus então olha para os seus discípulos e pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí então Pedro, aquele impulsivo, e aqui nesse momento inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo era aquele esperado pelos judeus. O Cristo era aquele que seria o Messias, aquele que iria trazer redenção à pátria, à nação deles, e que na realidade seria o rei deles. E então Jesus diz para Pedro: olha, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 18 e 19. Então nós aprendemos aqui que Jesus tinha um sonho no coração dele, e esse sonho, na realidade, ele volta lá para a eternidade. O grande sonho de Jesus era construir a sua igreja. E a igreja não é um empreendimento humano, porque não veio somente de uma mente humana, veio da mente de Cristo. O que é que acontece quando nós tiramos Jesus, então, do centro da igreja? Então, o que a gente vê em muitos lugares é que a igreja não passa de um clube social, onde pessoas se encontram um certo dia da semana para cumprir alguns ritos. Em alguns lugares a igreja se torna apenas um campo de batalha, onde pessoas estão brigando sobre doutrinas, estão brigando sobre a visão da igreja, sobre o direcionamento da igreja, e alguém se destaca por causa de um carisma e a pessoa se torna a personalidade da igreja, e ali é um verdadeiro caos. Em outros lugares a igreja, quando você tira Jesus, se torna um museu apenas de pessoas antigas indo para um prédio antigo, onde tem um monte de bancos e cadeiras antigas para obedecer a alguns ritos e tradições antigas, um museu. Mas a igreja viva, a igreja que faz parte do sonho de Jesus, a igreja que pertence a Jesus e não a um pastor, não a um homem, não a um clero, não a um grupo de pessoas, é uma igreja, a primeira verdade sobre ela, que foi edificada na rocha. Jesus diz para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, então Pedro, a palavra Petros, e a palavra pedra, a palavra Petra, 2 palavras diferentes. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existem algumas teorias sobre quem é a pedra. A pedra não é Pedro. A pedra é a confissão que Pedro fez. A rocha era exatamente aquela verdade, que Cristo é o Filho de Deus. No raciocínio hebraico, o conceito de Petra ou de rocha é uma metáfora para Deus. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. Jesus inclusive diz ali no livro de Mateus 7, 24 a 27, olha, naquela parábola dos 2 construtores, existem 2 construtores, um que constrói sobre a pedra, sobre uma rocha, e outro que constrói na areia a sua casa. E aí então vão vir as ondas, o vento vai bater, a chuva vai cair sobre aquela casa, a tempestade vai vir contra ela, e a casa que foi edificada sobre a rocha é a casa que vai permanecer. E ele diz assim, ele terminando aquela parábola dos 2 construtores: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz o seguinte, que Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento, Jesus é o alicerce da igreja. Então, a igreja que pertence a Jesus foi edificada na rocha, nessa rocha inabalável. E quando a igreja está edificada na rocha, quando a sua vida está edificada na rocha, então os ventos podem bater, as tempestades podem cair na igreja, sobre a sua vida, mas você vai permanecer. Por quê? Porque você foi edificado na rocha, que é Cristo.
Então a primeira verdade sobre a igreja é essa. A igreja foi edificada na rocha, e essa rocha é o próprio Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador.